E se cada comunidade tomasse a sua escola como uma obra de arte viva a ser construída e reconstruída continuamente? Como essa escola seria? Essa ideia não é nova, ela atravessa vários campos das atividades humanas, como a informática, a arquitetura, a arte e a própria educação. Nos últimos anos, a gente vem acompanhando várias ofensivas no campo da educação. Depois da escola sem partido, da tentativa de militarização das escolas e do desmonte do ensino médio, nós temos visto a facilitação do processo de privatização da educação pública por meio da centralização de uma política de batimento de metas. Essa política tem remodelado os processos escolares de cima para baixo, causando burnouts e uma explosão de autocobrança e pressão sobre os professores, o que tem desenvolvido cada vez mais quadros de adoecimento. Além da transformação das escolas em cursinhos precarizados, cujo único objetivo é treinar os alunos para as avaliações externas. Não vou entrar em detalhes, mas é senso comum para os especialistas da área o impacto negativo que essas políticas têm sobre a aprendizagem e sobre o clima escolar como um todo. Pois ao reduzir a vida escolar ao batimento de metas, estas políticas esvaziam de sentido a relação dos estudantes com o aprendizado e a relação dos professores com o ensino, produzindo mais distância entre as pessoas. No entanto, apesar de parecer que houve uma intensificação dos ataques à educação pública, o que nós estamos vendo é apenas o modus operandi da sociedade capitalista, que remodela constantemente as instituições para que funcionem a serviço da acumulação de poder, de influência, de dinheiro nas mãos de poucos. O capitalismo faz da escola não uma obra de arte viva e coletiva, mas um conjunto de atividades organizadas para o uso específico da nossa energia vital de acordo com seus interesses. Para isso, diante das mudanças econômicas, sociais, culturais pelas quais a humanidade vem passando ao longo do tempo, ele impõe prioridades externas ao campo educacional para que seja mantido o acúmulo de poder, influência e riqueza, como a gente acabou de falar. Na educação, esses processos estão sendo coordenados por grandes grupos empresariais, empresas de tecnologia, pelos militares, pelos conservadores e tantos outros grupos sociais interessados em direcionar os processos educacionais para finalidades completamente distintas daquelas que seriam as de emancipação dos indivíduos e das comunidades. E é aí onde entram questões importantes. Quais alternativas nós temos a oferecer? Quais as nossas referências de educadores e educadoras ou de experiências escolares que ousaram fazer diferente? Quais práticas educativas foram propostas nessas experiências? Que valores e princípios sustentavam essas práticas? Seriam elas tão diferentes assim das escolas ditas tradicionais? Ou são a mesma escola repaginada com conteúdo crítico? A nossa única saída é defender a escola que temos. Se concordamos que temos que construir uma outra escola, então surge uma nova questão. Como as comunidades podem construir uma outra escola, tal como o artista cria uma obra de arte, se o nosso imaginário está colonizado, já que só experimentou a forma escolar fixada pelo capitalismo? Esse é um problema interessante, porque nos faz pensar sobre como a humanidade tem lidado com essa questão em outras áreas. Não precisamos ir longe para encontrar estratégias interessantes. No campo da informática, por exemplo, até o fim da década de 1970, os programadores compartilhavam os códigos e os programas circulavam de forma livre através das comunidades. Mas no começo da década de 1980, as empresas começaram a tornar os softwares em softwares proprietários. Ou seja, além de não serem mais acessíveis aos que não poderiam pagar, os softwares passaram a ter seu código fechado, não sendo permitido que programadores ou comunidades pudessem aprimorá-los ou adaptá-los às suas próprias necessidades, já que da maneira como eles passaram a ser disponibilizados, não era possível ao usuário modificar o software de acordo com os problemas que surgiam durante o seu uso. Em outras palavras, os softwares que tinham seu código fechado apenas poderiam ser modificados pelos proprietários, por aqueles que detinham o poder ou a posse sobre esses softwares. Somente eles poderiam decidir o que era importante modificar naquele programa, impactando e determinando o possível uso dos softwares. Assim, os mais afetados não tinham poder de participar da construção, da modificação ou adaptação dos softwares. Parece ou não parece um pouco com a situação corriqueira que nós
temos nas escolas. Mas em relação aos softwares, esse fechamento ocorre no início dos anos 1980 e não demora muito para que apareça um movimento de contestação. E isso acontece quando Richard Stallman lança o projeto GNU, um sistema operacional livre de código aberto. Já em 1983, o projeto lança a GPL, uma licença que garante juridicamente as 4 liberdades de um software livre. Liberdades de usar, estudar, modificar e redistribuir o software, além da garantia de que qualquer modificação continue sendo livre de código aberto e utilizando a mesma licença, impedindo assim que o software se torne proprietário e tenha seu código fechado. É por isso que hoje, para cada aplicativo proprietário, existem inúmeros aplicativos livres de código aberto. Porque a ideia era justamente essa, a de que as pessoas e as comunidades tivessem a liberdade de criar, modificar e ajustar os softwares de acordo com as suas necessidades e prioridades. Isso é muito importante, né? Mas o que isso nos ensina sobre a educação? Será que poderíamos abrir o código da escola para que a comunidade pudesse intervir e adaptar a sua organização e o seu funcionamento às demandas, às necessidades e às potencialidades do seu território? Todos nós somos frutos da escola tradicional e passamos durante quase 15 anos, diariamente, por processos de modelagem mental, corporal e afetiva. Esse uso do tempo e do espaço pela escola nos foi imposto através de códigos. Maneira de aprender, maneira de ensinar, maneira de avaliar, maneira de classificar, maneira de dividir as matérias, maneira de dividir os estudantes em séries, maneiras de atribuir importância a determinadas matérias e não a outras, maneiras de atribuir valor a determinadas formas de sentir, pensar e agir e não a outras. Mas será que só existem essas maneiras de estar na escola? Será que esse código, definido por instâncias hierárquicas superiores, é o melhor e mais adequado para as comunidades onde essas escolas estão instaladas? A hierarquia, que se sustenta num conjunto de regras e funções impostas de cima para baixo, como as aulas centradas no professor, a avaliação por testes e provas, a classificação e comparação por notas, a divisão do saber em disciplinas e tantos outros componentes do código escolar, seriam as únicas formas de organizar este software fechado chamado escola? Se a escola é um software fundamental para o nosso sistema social, por ser aquele, junto com a família, que forma de maneira decisiva todas as pessoas durante a infância e a adolescência, porque é praticamente proibido haver qualquer tipo de modificação da organização escolar. Por que então é proibido que exista uma diversidade de maneiras da escola funcionar? Por que então não podem haver escolas diversas, em acordo com os diferentes contextos e realidades dos diferentes territórios? Aqui nas redes eu tenho encontrado diversos educadores que têm nos provocado e nos convidado a pensar um ponto muito importante. Independentemente do cenário em que estejamos incluídos, é necessário, mais do que criticar, termos opções. Mas nós temos, porque se o nosso imaginário se reduz ao formato de escola e de universidade ao qual tivemos acesso, estaremos sempre girando em círculos, condenados apenas a nos defender dos velhos, dos novos e dos futuros ataques que a escola vai sofrer. Mas que no fundo são apenas remodelagens vindas de cima, para adaptar o modelo fixado às novas necessidades dos que têm poder. O ponto central é que talvez o código das escolas seja mais fechado que o código dos grandes softwares ou das grandes redes sociais que nós conhecemos. Será então que a escola pública, esse grande software proprietário, é realmente pública? Será que já não passou da hora de abrirmos o código da escola, tornarmos a instituição escolar uma instituição livre e aberta, muito próxima do sentido de software livre, cujo código possa ser estudado, modificado, co-criado coletivamente e compartilhado com outras comunidades? Desse modo, cada coletivo poderia se apropriar da escola que pertence ao seu território, para que finalmente ela possa servir a essa comunidade como meio de emancipação, e não de controle e reprodução das opressões e segregações sociais. Mas para que possamos abrir esse código, precisamos buscar e recuperar as histórias de educadores e educadoras e de comunidades que ousaram fazer outro tipo de escola.
Só dessa maneira poderemos ajudar a criar e compartilhar um repertório comum, como uma maneira de ampliar o nosso imaginário e de ter acesso a outros códigos e maneiras de fazer escola. Pois não foram e não são poucos os educadores e educadoras que, cansados de reclamar, buscaram por alternativas e não encontraram, e que ainda hoje buscam por ampliar seu repertório e ampliar seu imaginário em relação a uma outra maneira de fazer escola. Mas atenção, não basta apenas compartilhar um repertório comum. É preciso também tornar possível que cada comunidade, cada território, cada indivíduo possa se apropriar desse repertório comum, seja para adaptá-lo ou recriá-lo em ressonância com as condições únicas do seu território. Mas isso é papo para outra conversa. Para terminar, eu gostaria de saber, e você, já parou para pensar nas tuas referências? Quais são elas? Música